Amados irmãos, a tranquilidade de Yahshua Mashiach. Trago um estudo da palavra para que sirva de edificação. Peço aos que não encontrarem coerência, que não concordarem com o que vou colocar, que por favor descartem. O estudo tem um objetivo claro, que é explicar o entendimento que tenho sobre o partir do pão. Sei que esse é um tema revisitado por muitos e que muitos desejam converter irmãos ao mesmo entendimento. Não é o meu caso. Quero só dizer aos irmãos qual é o meu entendimento e que cada um julgue se faz ou não faz sentido. Eu vou utilizar a Bíblia de Jerusalém, uma edição de 2002, reimpressa em 2017, uma versão em português. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 17, podemos ler assim: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu próximo. Então é importante, às vezes, o questionamento, é importante, às vezes, uma palavra, para que possamos buscar o entendimento e ver se realmente nos cabe para edificação ou não. Bom, peço sua atenção para o estudo que traz a revelação de um segredo e que prevaleça o amor que vem de Yahshua. Então, vamos ao estudo. Quero começar com Gênesis, capítulo 3, versículo de 17 a 19. Ao homem ele disse: por que escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer? Maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor de teu rosto comerás teu pão, até que te retornes ao solo, pois dele foste tirado, pois tu és pó e ao pó tornarás. Há aqui uma definição explícita sobre como Adão faria para se alimentar. Diz que do sofrimento do solo te nutrirás todos os dias de tua vida. Ou seja, Adão terá que trabalhar para o seu sustento, e com o suor deste trabalho comerás o teu pão. Me parece claro, e assim funciona ainda em nossos dias. Nós temos que trabalhar para termos o nosso sustento, para comermos o nosso pão. Agora em Lucas, vamos ver um outro texto sobre o pão. Eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 11, versículo 2 e 3. Lucas, capítulo 11, versículo 2 e 3. Respondeu-lhes: quando orardes, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome e venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Aqui, apesar de sabermos que a oração que Yahshua ensinou é em espírito e não físico, o pão está na conotação de sustento. Poderíamos ler assim: o sustento nosso cotidiano, ao invés de pão nosso cotidiano. Nesta oração, é um sustento espiritual. A Bíblia de Jerusalém traz uma nota de rodapé. A frase da oração pode ser entendida como, abro parênteses, vosso Espírito Santo venha sobre nós e nos purifique. Vamos seguir. Até aqui entendi que a palavra pão é o mesmo que sustento, seja ele para a matéria ou seja ele pela visão espiritual. Mas antes de prosseguir, vamos ouvir as questões que fizeram a todos aqueles que estão sendo chamados pessoas do contra o partir do pão. Foram essas. A primeira é: por que Yahshua partiu o pão antes de morrer e ser ressuscitado? A segunda: e por que depois que ele ressuscitou, ele só foi reconhecido após o partir do pão?
A terceira é: se não é para fazer o partir do pão, por que Yahshua fez o partir do pão depois de sua ressurreição? A quarta questão diz assim: por que não se pode partir o pão? Se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, está escrito: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. E 5, se a imersão é física e espiritual, e o jejum é físico e espiritual, por que o partir do pão não pode ser físico? O questionamento é muito importante para que possamos buscar o entendimento e ver se realmente cabe para a nossa edificação ou não. Mas vamos seguir. Até aqui, entendi que a palavra pão é o mesmo que sustento, seja ela para a matéria ou seja ela pela visão espiritual. Amados, por que Yahshua partiu o pão naquela noite, antes de se entregar no madeiro? Yahshua o fez porque há um decreto perpétuo instituído por Yahweh a todos os judeus, mas especificamente para anunciar aos 12 o que iria acontecer e para dizer que eles, seus apóstolos, estavam com a responsabilidade de seguir adiante com seu ministério, que também o seu corpo, ou seja, a igreja, foi entregue a eles, foi dado a eles. Agora, para que essa e outras respostas das perguntas colocadas sejam fundamentadas na palavra, vamos entender todo o contexto daquele momento. Sabemos que tudo isso se passou na Páscoa, não é mesmo? Esta passagem do partir do pão está nos evangelhos de Mateus, no capítulo 26, versículos de 26 a 29, em Marcos, capítulo 14, nos versículos de 22 a 25, e Lucas, no capítulo 22, versículos 19 a 20. Então, comecemos por aí, para entender por que Yahshua, antes de se entregar ao madeiro, partiu o pão. Sobre a instituição da Páscoa, lemos no livro do Êxodo, em todo o capítulo 12. Mas sobre o pão, está em Êxodo, capítulo 12, versículo 8. Yahweh disse: naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e ervas amargas a comerão. Esse capítulo, Êxodo 12, é o próprio Yahweh quem fala, instruindo os judeus como se deve comer a Páscoa. E no versículo 14, Yahweh coloca a Páscoa como um memorial para ser celebrado como uma festa para o próprio Yahweh, por toda a geração dos judeus, em um decreto perpétuo. Em Êxodo 12, versículo 14, Yahweh disse: este dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma festa parial. Nas vossas gerações a festejareis. É um decreto perpétuo. E no mesmo capítulo, a partir do versículo 15, Yahweh instituiu a festa dos ázimos. Vou ler Êxodo, capítulo 12, versículos 15 a 18. Yahweh disse: durante 7 dias comereis pães ázimos. Desde o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Pois todo aquele que comer algo fermentado desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. No primeiro dia tereis uma santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles. E vós preparareis somente o que cada um deve comer. Observai, pois, a festa dos pães ázimos, porque nesse dia é que fiz o vosso exército sair da terra do Egito. Vós observareis este dia em vossas gerações. É um decreto perpétuo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, à tarde, comereis os ázimos, até a tarde
do dia 21 do mesmo mês. Irmãos, este também é um decreto perpétuo ao povo judeu. É uma festa instituída por Ial, a festa dos ázimos. As comemorações têm duração de 8 dias no total, a começar pela festa pascal, que acontece no dia 14 de Nissan, com duração de 1 dia, mais a festa dos pães ázimos, com duração de 7 dias, começando no dia 15 de Nissan. Nestas comemorações não pode faltar pão, não pode faltar o pão, mas não pode ser qualquer pão. Tem que ser sem fermento. Vamos ver o que diz Josué no capítulo 5 e nos versículos de 10 a 11. Diz assim: enquanto os israelitas estavam acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no 14º dia do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. No dia seguinte, à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tostado, naquele mesmo dia. Se nós tivéssemos que cumprir a ceia pascal, conforme o decreto perpétuo, nós teríamos que esperar o dia 14 de Nissan, certo? Mas vamos seguir. No livro de Levíticos, no capítulo 23, a instrução fica bem clara, mostrando o que é Páscoa e o que é festa dos ázimos. Vamos ler Levíticos, capítulo 23, versículos 5 e 6. No primeiro mês, no 14º dia do mês, ao crepúsculo, é Páscoa para Ial. E no 15º dia desse mês, é a festa dos ázimos para Ial. Durante 7 dias comereis pães sem fermento. Em todas essas leituras vimos a importância do pão, sobretudo o pão ázimo, que deve estar presente na celebração da Páscoa dos judeus, e com a sequência de uma festa com duração de 7 dias, que é a festa de pães ázimos. São 8 dias com pães ázimos no total, em um decreto perpétuo a ser cumprido, onde o pão serve como sustento alimentar do povo judeu. Compartilhar refeições sempre foi parte muito importante da vida dentro da comunidade judaica. No início da refeição, é sempre dita a bênção tradicional, quando o pão é partido. Ela é assim: bendito és tu, Iau, nosso Criador, Rei do Universo, que faz surgir o pão da terra. Mas Iauxa declarou algo a mais. Ele disse aos 12 que estavam com ele: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Não é aqui que se vê a ordenança para repetir o gesto daquela noite? Amado, peço sua atenção a este ponto, pois é revelador. Há um segredo a ser revelado aqui. Para isso, vamos entender o contexto. Eu vou ler para os irmãos Marcos, capítulo 3, versículo 7, depois os versículos 13 e 14. O versículo 7 diz assim: E Auxa retirou-se com seus discípulos a caminho do mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia o seguiu, e da Judéia. Nos versículos 13 e 14, nós podemos ler assim: Depois subiu a montanha e chamou a si os que ele queria, e eles foram até ele, e constituiu 12, para que ficassem com ele, para enviá-los a pregar. E quero ler aos irmãos Lucas, capítulo 10, versículo 1. Depois disso, o Machia designou outros 72, e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. Estas leituras deixam claro que existiam mais discípulos. Lemos 72, e que somente 12 ele escolheu para ficarem na intimidade com ele o tempo todo.
e para receberem mais profundamente os ensinos. Vamos ver o que diz a palavra em Mateus, capítulo 13. Aproximando-se, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas em parábolas? E Alxa respondeu: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. E em Mateus, capítulo 17, versículos 1 e 2, lemos o seguinte: 6 dias depois, Alxa tomou Pedro, Tiago e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. Irmãos, essas leituras deixam claro que em alguns momentos não eram todos os que podiam participar. Mas onde eu quero chegar com isso? Eu consegui enxergar aqui que na noite que Alxa foi traído, sim, ele partiu o pão, mas não foi com toda a igreja, e nem com todos os discípulos. Mas por qual motivo? Ao certo, para esses 12 homens, Alxa tinha um propósito especial e diferente dos demais. Podemos ver isso em Mateus, no capítulo 10, logo no primeiro versículo. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes a autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda a sorte de males e enfermidades. Vejam, irmãos, estes receberam a autoridade de Alxa, e o partir do pão naquela última ceia foi somente com eles. Naquele momento do partir do pão, o corpo foi dado a eles, não com tristeza, e sim com alegria, pois eles receberam o ministério de Alxa para anunciar à igreja que a salvação havia chegado por meio de Alxa. E quando Alxa diz: fazei isto em minha memória, ele não os convoca à repetição do gesto de partir o pão. Ele diz aos apóstolos na mesa que entreguem sua vida pelo anúncio da boa nova, lembrando-se dele. Aproveito para lembrar os irmãos do texto em Coríntios. Coríntios capítulo 11, 17 e 34, onde o apóstolo Paulo relembra esta noite e diz para aquela igreja, a igreja de Coríntios, que na noite em que Alxa foi traído, ele anunciou a todos que ia morrer por pessoas, pelos pecadores que se arrependem, pelos cansados de carregar um jugo, um fardo, para que nele pudessem buscar o descanso para suas vidas, o perdão dos pecados e a salvação. O apóstolo Paulo, no texto, estava corrigindo aquela igreja, pois eles não estavam esperando uns pelos outros na hora da refeição, menos ainda do partilhar uns com os outros o que tinham, para atender e socorrer as necessidades de cada um, conforme a igreja primitiva fazia, como vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, nos versículos de 42 a 47. Em verdade, o apóstolo Paulo não estava ensinando como partir o pão, e sim a postura que todos deveriam ter enquanto igreja do Mashiach, esperando uns pelos outros, para que houvesse comunhão na oração de graças, na refeição, e que permanecessem unidos, sendo um só corpo e um só sentimento, que é o amor fraternal, existente na igreja citada em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos de 42 a 47. E antes que digam a nós que em Coríntios, capítulo 10, no versículo 16, o apóstolo Paulo dá a entender que devemos beber o suco e comer o pão, esclareço que Paulo está muito preocupado com a igreja de Coríntios e chama a atenção para que fujam da idolatria. Vejam, pois, no contexto deste texto, que está a partir do versículo 1 do capítulo 10. Vejamos o que diz Paulo
a igreja de Coríntios, em Coríntios capítulos 10, versículos de 1 a 7. Não quero que ignoreis, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos atravessaram o mar e, na nuvem e no mar, foram imergidos em Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava. E essa rocha era Yalcha. Irmãos, não estamos nós a comer do alimento espiritual e a beber da bebida espiritual da rocha, do próprio Yalcha Mashiach? Esse texto de Paulo nos cabe. Siga o texto. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Ial, pois caíram mortos no deserto. Ele diz que mesmo bebendo da rocha, da água da rocha, mesmo comendo do pão espiritual, eles não agradaram Ial. Por que será? Vou seguir. Ora, estes fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não cobicemos coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns dentre deles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecer em um só dia 23.000. Não tentemos a Ial, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não murmureis, como alguns deles murmuravam, de modo que eles pereceram pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. E então, Paulo pergunta em 1 Coríntios capítulo 10, de 16 e 17. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue do Mashiach? O pão que partimos não é a comunhão com o corpo do Mashiach? Já que é um único pão, nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos participamos deste único pão. Paulo, nesta pergunta, os faz lembrar que são a igreja de Yalcha e que não quer que eles tenham comunhão com demônios. Ele está dizendo que uma vez que você é igreja, que não se entregue às coisas da carne. E atenção, irmãos, cálice de bênção é uma força de expressão. Existe cálice de água, de vinho ou de qualquer líquido, mas cálice de bênção que abençoamos, que bendizemos, é o cálice que falamos bem. Irmãos, que cálice é esse que falamos bem? Não é o anúncio de que Yalcha sofreu e morreu no madeiro para que todos que nele crescem pudessem ter a vitória, a vida eterna? Irmãos, a palavra cálice indica o sofrimento. Leiam depois Mateus capítulo 20, versículo 22 e Marcos capítulo 10, versículo 38. E para que fique bem claro, a pergunta que o apóstolo Paulo fez sobre o cálice de bênção que abençoamos e o pão que partimos, espera uma resposta afirmativa. A resposta à pergunta é: sim, o cálice é a comunhão com o sangue de Yalcha. Sim, o pão é a comunhão com o corpo de Yalcha. Não é a refeição, é a comunhão. Mas o que é comunhão? Vamos ao dicionário. Comunhão. Número 1,
realização de algo em comum. Segunda definição para comunhão: sintonia de sentimentos, modo de pensar, agir ou sentir, identificação de ideias. Paulo estava sempre a corrigir a igreja de Coríntios. Foi isso também que ele fez no capítulo 11, dos versículos de 17 a 34, que nós cansamos de ouvir nesses últimos dias e ler nesses últimos dias. Foi levado à exaustão para justificar isto ou aquilo. E Paulo deixa claro que partir o pão, ou seja, reunir-se para fazer a refeição, sem o devido respeito pela igreja, sem esperar uns pelos outros, fazendo acepção de pessoas, não entendendo o socorro do aflito e do necessitado, com sentimento egoísta, já era se juntar para a condenação. Quanto mais ainda juntar para fazer o partir do pão e do suco, escondendo o verdadeiro sentido da igreja, que é a comunhão. O rito do pão com suco não tem poder de salvar e nem de condenar ninguém, mas o desprezo para com os irmãos leva à condenação. Espiritualmente, vejo que estamos em um estado pior do que a igreja de Coríntios nesse momento. Basta ver o que éramos e o que nos tornamos por causa de uma questão de rito, pão e suco. Quando o maior dos mandamentos que Alcha nos deu foi amar uns aos outros, como ele nos amou. E é só assim que o mundo vai perceber que nós somos discípulos de Alcha. Mas vamos seguir. Vamos para a questão de número 2. Porque depois que ele ressuscitou, ele só foi reconhecido após o partir do pão. Amados, para ficar claro o entendimento desta resposta, vamos ver a diferença de discípulos e apóstolos. Discípulo é quem está estudando, aprendendo para dar prosseguimento ao trabalho do seu mestre. Apóstolo é o que detém o conhecimento e que foi enviado a realizar. Agora podemos seguir e entender por que Alcha só foi reconhecido após ressuscitar no partir do pão pelos discípulos do caminho de Emaús. Começa esclarecendo o que muitos não sabem. Os discípulos da passagem do caminho de Emaús não eram nenhum dos 12 apóstolos da ceia pascal e não estavam presentes naquele momento. Esta informação é muito importante para tirar todo engano sobre esta passagem. Para comprovar o que estou dizendo, os irmãos podem ler em Mateus capítulo 10, versículos 2, o nome dos discípulos. São eles: 1, Simão, chamado Pedro; 2, André, irmão de Pedro; 3, Tiago, filho de Zebedeu; 4, João, irmão de Tiago; 5, Felipe; 6, Bartolomeu; 7, Tomé; 8, Mateus; 9, Tiago; 10, Tadeu; 11, Simão o Zelota; e 12, Judas Iscariotes, o traidor. E sobre os 2 discípulos a caminho de Emaús, lemos em Lucas, no capítulo 24, versículos de 15 a 19. Está escrito assim: Ora, enquanto conversavam e discutiam entre si, o próprio Yalcha aproximou-se e pôs a caminhar com eles. Seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes disse: Que palavras são essas que trocais enquanto ides caminhando? E eles pararam com o rosto sombrio. Um deles, chamado Cleófas, lhe perguntou: Tu és o único forasteiro em Jerusalém que ignora os fatos que nela aconteceram nestes dias? Quais? Disse-lhes ele. Responderam: O que aconteceu a Yalcha, o Nazareno.
que foi profeta poderoso em obras e em palavras, diante de Al e diante de todo o povo. Nesta passagem existem pontos muito interessantes. Um deles é que no versículo 16 diz que seus olhos estavam impedidos de reconhecer. A nota de rodapé sobre este versículo esclarece o seguinte: os discípulos não reconhecem o Machia no primeiro instante, mas somente após uma palavra ou um sinal. A razão disto é que Yahshua, permanecendo agora inteiramente idêntico a si mesmo, o seu corpo ressuscitado encontra-se em um estado novo, que modifica a sua forma exterior e o liberta das condições sensíveis do mundo. Faço minha observação aqui. As condições sensíveis desse mundo são a visão, a audição, o olfato. A nota de rodapé termina assim: quanto ao estado dos corpos gloriosos. A saber, o profeta Isaías escreve no capítulo 53, no versículo 3, o seguinte: ele cresceu diante dele como um renovo, como raiz em terra árida. Não tinha beleza nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de nos deleitar. Mas agora, amados irmãos, ele estava em um corpo totalmente novo. Ele deve estar lindo em um corpo glorificado. Mas não é só isso. Sua voz também mudou, pois eles conversavam com ele e não o reconheceram. Não reconheceram nem sequer a sua voz. Outro ponto importante é que também os discípulos estavam incrédulos, tristes, lamentavam, discutiam entre si. Eles pararam com o rosto sombrio, pois já havia se passado os 3 dias e nada havia acontecido. Outro ponto que vemos nesse texto de Lucas é que um dos discípulos se chamava Cleófas, e assim sabemos que ele não era um dos 12 naquela ceia de Páscoa. Mas qual a importância disso? Percebam que Yahshua partiu o pão na Páscoa com os 12 apóstolos, não foi? Pois então, como poderiam esses 2 discípulos reconhecer a Yahshua no partir do pão, se não estavam lá? Irmãos, aqui está o segredo deste estudo. Yahshua tinha uma maneira única de dar graças, no levantar o pão, na oração e no partir o alimento. Era uma característica única e exclusiva de Yahshua, uma característica que o identifica. Além disso, na tradição judaica, o anfitrião, o chefe da casa, é aquele que sempre diz a bênção e parte o pão. Os estranhos, que são convidados para a refeição, esperam por instruções de seu anfitrião e tranquilamente recebem o que é colocado diante deles. No entanto, não é isso que vemos aqui, mas Yahshua antecipou o anfitrião e presidiu a oração e o partir do pão. Isso chamou a atenção de todos, fazendo-os perceber pela atitude oratória da ação de graças e, por fim, do rasgar do pão. Assim ele revela aos discípulos quem ele é e o reconhecem por todas as características únicas de Yahshua. Mesmo Yahshua não sendo o chefe da casa, ele se antecipou, pois ele é o chefe da igreja. Ele é o nosso anfitrião, a quem nós devemos esperar pelas instruções. Outro ponto a reparar é que Yahshua foi ao madeiro na Páscoa, dia 14 de Nissan. Então, no seu encontro com os discípulos no caminho de Emaús, era tempo de festa dos ázimos. Isso quer dizer que só havia pães ázimos, pois a festa tem duração de 7 dias. Vamos ver o que Lucas diz no capítulo 24, versículos 30 e 31.
E, uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e o reconheceram. Ele, porém, ficou invisível diante deles. Esta passagem nos traz mais questões relevantes. Uma delas é: e Alcha comeu o pão com eles? A resposta é não. Ele ficou invisível. Ele desapareceu. Irmãos, imagino o poder que saiu de Alcha para ele se desmaterializar. Todos devem ter ficado espantados. Arrisco dizer que nem os discípulos comeram o pão. Correram de volta a Jerusalém para contar aos 11 que estavam reunidos o que tinha acabado de acontecer. Fiz-me mais um questionamento sobre isso. Pensem comigo. Se esses discípulos não estavam na ceia com os 12, como eles poderiam saber que aqueles gestos eram de Alcha? Não era um forasteiro que estava sentado ali? Não poderia ser um anjo? Eles reconheceram que era Yalcha, pois mesmo não participando da ceia da Páscoa com ele, viram essas características em todas as outras refeições na presença de Yalcha, a saber, especialmente na multiplicação dos pães. Então, respondendo à questão 2, por que depois que ele ressuscitou, ele só foi reconhecido após o partir do pão? Digo a vocês, Yalcha foi reconhecido pelos discípulos em Emaús por ter características únicas de gestos e de oratória, percebidas em todas as vezes que ele levantava o pão para dar graças antes da refeição. Não porque ele partiu o pão na ceia, pois esses 2 discípulos não estavam lá para ver, mas já haviam visto isto em todos os outros momentos. O que Alcha fez na noite que foi traído foi exclusivamente para os 12, que foram escolhidos por ele. As palavras usadas naquela noite foram para os 12. Não foi para a instituição da ceia do pão e suco. E na questão 3, que é, se não é para fazer o partir do pão, por que Yalcha fez o partir do pão depois de sua ressurreição? Amados, fez para que eles pudessem reconhecê-lo, já que pelas vias sensoriais não era mais possível, pois ele está vivo em um corpo glorioso. E aqui cabe mais uma pergunta que não nos fizeram. Então, por que Yalcha, depois de ressuscitado, apareceu primeiro e partiu o pão para os discípulos do caminho de Emaús e não para os 11, os quais eram seus apóstolos e viviam na intimidade dia após dia com o Machia? Para responder essa, eu vou ler algumas passagens, porque vai ajudar o entendimento. Vejamos primeiro o que diz a Escritura em Mateus, capítulo 27, versículos de 62 a 65. No dia seguinte, um dia depois da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus, reunidos junto a Pilatos, diziam: Senhor, lembramo-nos do que aquele impostor disse, quando ainda vivo. Depois de 3 dias, ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que os discípulos não venham a roubá-lo e depois digam ao povo: ele ressuscitou dos mortos. E a última impostura será pior do que a primeira. Pilatos respondeu: tendes uma guarda. Ide, guardai o sepulcro, como entendeis. E Yalcha
sabia da intenção de colocar em descrédito os seus apóstolos. Por este motivo, ele foi aos discípulos de Emaús. Assim, a regra da verdade, testemunhada por duas pessoas, ficaria imaculada. Podemos entender a importância disto nos textos de 2 Coríntios, no capítulo 13, versículo 1, que lemos assim: Eis a terceira vez que vou ter convosco. Toda a questão será decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas. E em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 19, está escrito: Não aceite denúncia contra um presbítero, senão sob o depoimento de duas ou três testemunhas. Amados, Yahshua apareceu para estes dois discípulos por primeiro, para que eles pudessem ser testemunhas da ressurreição de Yahshua, e sem contestação. Mas podemos ir um pouco adiante, nos perguntando: e quando Yahshua encontrou com seus apóstolos? Ele partiu o pão? Vamos ver o que o texto em Lucas, capítulo 24, dos versículos 36 a 43, nos descreve. Falavam ainda quando ele próprio se apresentou no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Tomados de espanto e temor, imaginavam ver um espírito. Mas ele disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem tais dúvidas em vossos corações? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu. Apalpai-me e entendei que um espírito não tem carne nem osso, como estáis vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes a mão e os pés. E como, por causa da alegria, não podiam acreditar ainda e permaneciam surpresos, disse-lhes: Tendes o que comer? Apresentaram-lhe um pedaço de peixe assado. Tomou, então, e comeu diante deles. Amados irmãos, vocês conseguem imaginar esse texto? Imaginem a cena. Yahshua aparece sem ninguém esperar. Todo mundo toma um susto. Ele se põe no meio deles. A palavra diz. Pensaram que era um espírito. E Yahshua ainda pergunta a eles o porquê do espanto, da dúvida, já que era ele mesmo que estava ali. Imagina você que está agora aqui vendo esse vídeo, ouvindo esse áudio, e Yahshua aparece aí do teu lado. Como é que vai ficar o teu coração? Yahshua ainda diz a eles: olha aqui minhas mãos, olha aqui o meu pé. Sou eu, gente. Pode apertar. Não é um espírito, não. Sou eu, em carne e osso. É isso mesmo que vocês estão vendo. Olha aqui minhas mãos, olha meus pés. A alegria foi tamanha que ainda que se perguntavam internamente: mas é isso mesmo? É ele? Então Yahshua não precisou partir o pão para ser reconhecido por seus apóstolos. Perguntou se tinha algo para comer e comeu o peixe assado, oferecido por eles e diante deles. Fico só imaginando quantos abraços de alegria abraçavam muito a Yahshua e entre si deviam ter se abraçado. Transbordou o coração de alegria. Estavam em festa. Era a festa dos pães ázimos de Yahshua. Pães sem fermento da maldade e sem o fermento da perversidade. A festa que não tinha mais 7 dias de duração. A festa que ainda continua, pois é a festa da vitória da vida sobre a morte. Então, amados, quando Yahshua partiu o pão com os 12, entregou a eles o seu ministério, o ministério da Boa Nova. Eram agora o corpo vivo de Yahshua na terra, com o mesmo propósito de Yahshua. A saber, vamos ler Lucas, capítulo 4, versículos 17 a 19.
Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Desenrolou-o, encontrando o lugar onde está escrito: O Espírito de Al está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Criador. Em outras traduções dizem, o ano aceitável de Ial. Oh, glória. Mas vamos seguir. Pergunta a você, meu irmão. Não foi o que os apóstolos fizeram? Não deram suas vidas para cumprir o ministério de Alcha? Literalmente. Quanto ao decreto perpétuo da Páscoa e o decreto perpétuo da festa dos ázimos, são para os judeus, aqueles que não o aceitaram, que tramaram contra ele, que o assassinaram. Entendam, amados irmãos, que é um decreto perpétuo para aquele povo, cujo ainda está debaixo da lei. E Alcha o fez, pois era judeu e cumpriu toda a lei. Foi o único a cumprir a lei. O decreto não é para nós. Para eles é o mandamento perpétuo. Isto posto, responde à pergunta 4. Em parte, ela diz assim: por que não se pode partir o pão se no livro de Atos 2:42 está escrito: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações? Bom, a primeira parte, dizendo que a resposta da 4 está respondida em parte, é porque o decreto perpétuo é para os judeus. Mas, como nos perguntam com base em Atos 2:42, vamos seguir mais um pouco. Quanto ao que se diz na pergunta que remete a Atos, há um ponto em nós quanto igreja, que precisa ser esclarecido de uma vez por todas. Eu afirmo a vocês que não há homem ou mulher na igreja de Alcha contra o partir do pão, que não há homem ou mulher em Alcha Machia que é contra o partir do pão. Muitos de nós repartimos o pão todos os dias. E eu não estou falando do pão espiritual. Vocês já vão entender. Assim como foi determinado a Adão, nós também, com o suor do nosso trabalho, comemos o nosso pão, tiramos o nosso sustento. E aí pergunto, a quantos irmãos ajudamos com isso? Quantos irmãos se ajudaram repartindo o pão, repartindo o nosso sustento, dedicando a nossa vida ao socorro dos necessitados? Nós não fizemos e não fazemos isto com o que nos sobra. Nós fazemos com aquilo que nos é importante e escolhemos o socorro aos irmãos, abrindo mão momentaneamente de nossos recursos. Amados, eu participei de grupos que, quando havia um pedido de ajuda, prontamente os irmãos colocavam à disposição recursos para ajudar os que estavam mais necessitados. Com certeza, muitos que estão ouvindo estas palavras podem testemunhar isso. E vão se lembrar que muitos irmãos se lançaram na obra de anunciar a boa nova pelo Brasil e pelo mundo, fazendo imersão, levando a palavra, dando os ouvidos, levando amor, o amor abnegado, verdade e esperança a todos. Mas vejamos agora, irmãos, como é que ficaram os grupos que ajudavam, em que a gente conversava para ajudar os irmãos onde é que eles estão. Eu participei de grupos que, quando havia um pedido de ajuda, prontamente os irmãos colocavam à disposição recursos para ajudar os que estavam mais necessitados. E hoje os grupos quase não existem mais, pela questão do pão e do suco.
pelo ritual. Com certeza, muitos que estão ouvindo essas palavras podem testemunhar isso e vão se lembrar que muitos irmãos se lançaram na obra de anunciar a Boa Nova pelo Brasil, abrindo mão de recursos, também pelo mundo, fazendo imersão, levando a palavra, dando os ouvidos a quem necessitava, levando amor abnegado, verdade e esperança a todos. Amados, isto não é comunhão, isto é repartir o pão. Então, amados, sei bem que são inteligentes para perceber tudo ao redor, para perceber que o partir do pão na verdadeira igreja de Alcha não é e não foi só no espiritual, como a pergunta número 5 sugere. Se a imersão é física e espiritual, e o jejum é físico e espiritual, por que o partir do pão não pode ser físico? Amados, o partir do pão começou quando nos estabelecemos como igreja de Alcha, colocando tudo o que temos à disposição e dando a cada irmão conforme suas necessidades. Nós, a igreja de Alcha Machia, dividimos o pão em tudo, conforme nossa disponibilidade e conforme a capacidade de cada um, todos os dias. Eu quero aproveitar e ler aos irmãos o que a palavra diz em Provérbios, capítulo 22, versículo 9. O homem generoso será abençoado, porque dá de seu pão ao fraco. Em Eclesiastes, capítulo 11, versículos 1 e 2, lemos: joga teu pão sobre as águas, porque após muitos dias o encontrarás. Reparte com 7 e mesmo com 8, pois não sabe que desgraça pode vir sobre a terra. E em Isaías 58, os versículos 7 e 8 dizem assim a nós: não consiste em repartir o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em vestires aqueles que vê nu, e em não te esconderes daquele que é a tua carne. Se fizeres isto, a tua luz romperá como a aurora, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, a tua justiça irá à tua frente, e a glória de Ial irá à tua retaguarda. Amados, não posso finalizar este ponto sem ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Pois há aqui uma grande revelação a nós. O texto diz assim: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, na comunhão, na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Ial e gozavam da simpatia de todo o povo. E o Criador acrescentava cada dia ao seu número os que seriam salvos. Amados, este texto tem muitas notas de rodapé, mas há uma que neste estudo me chamou a atenção, pois ela é muito, mas muito importante, sobre a fração do pão. Ela diz assim: a expressão tomada em si mesmo, que expressão é essa? A fração do pão. Evoca
a refeição judaica, na qual quem preside pronuncia uma bênção antes de repartir o pão. Atenção agora. Mas na linguagem cristã, visa o rito eucarístico. E termina: este não era celebrado no templo, mas numa casa, e não era separado de uma verdadeira refeição. Amados, o rito eucarístico é o rito católico, o rito da Igreja Católica Apostólica Romana, simbolizando o corpo e o sangue de Yahshua. E lá declaram que ele está morto até que ele venha. Por isso que a nota de rodapé diz: mas na linguagem cristã visa o rito eucarístico. É o rito da Eucaristia. Amados, a Eucaristia é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica Romana. Igreja Católica Apostólica Romana. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos. Isso é um laço. Eu vou falar mais um pouquinho. Para a referência histórica do tempo dos apóstolos, lê-se na nota de rodapé o seguinte: a expressão tomada em si, que expressão? A fração do pão. A expressão, a fração do pão, tomada em si, evoca a refeição judaica, na qual quem preside pronuncia uma bênção antes de repartir o pão. Este não era celebrado no templo, mas numa casa, e não era separado de uma verdadeira refeição. Está aqui, meus irmãos. Era uma tradição judaica. Não é uma ordenança de Yahshua, não. Não é uma ordenança de Yahshua, deste pão e suco. O pior, amados irmãos, é que o rito do pão e do suco, fração do pão que estão fazendo nossos irmãos, é uma cópia eucarística da Igreja Católica Apostólica Romana. A Eucaristia é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Isto é um laço. É por esse sacramento que muitos estão embriagados e não conseguem sair de lá. Eu fui católico por 40 anos. Católico praticante. Minha mãe, ainda hoje, é ministra da Eucaristia. Eu sei bem o que eu estou dizendo. E já aviso aos irmãos que farei um estudo sobre os sacramentos para que não sejam enganados e não caiam em ciladas do inimigo. Amados, está escrito aqui na palavra: fração do pão, letra G, rodapé da Bíblia de Jerusalém. A expressão tomada em si mesma evoca a refeição judaica, na qual quem preside pronuncia uma bênção antes de repartir o pão. Mas, na linguagem cristã, visa ao rito eucarístico, o rito da Eucaristia, sacramento criado pela Igreja Católica Apostólica Romana, para manter seus fiéis debaixo de seu jugo. Amados, atenção, a hora é essa, já é tempo, acautela-te e guardas a tua coroa. Amados, finalizo aqui dizendo que eu não sigo a homens e suas próprias concupiscências. Eu nem sabia o que era e fui acusado disso. Concupiscência quer dizer cobiça natural do homem pelos bens terrenos. Amados, principalmente os que me conhecem, amados, nós sabemos que quem vai às águas, quem busca Yahshua, quem sentiu o coração arder para se libertar do mundo, não tem mais a cobiça natural do homem pelos bens terrenos.
muitos irmãos têm nos colocado à margem por não fazermos o ritual do pão e do suco. Mas declaro que minha posição só vai se mudar se isto for vontade de Al, nosso Pai. Recebemos também o título de hipócritas, pois não temos o mesmo entendimento. Talvez aquele que faz o uso desta palavra precise saber o que ela significa. Eu fui também ao dicionário. Quer dizer assim, que ou aquele que demonstra uma coisa, quando sente ou pensa outra. Amados, infelizmente, os irmãos que nos julgam, nos sentenciando e que nos tratam desta forma, estão equivocados sobre o maior dos mandamentos que Alcha nos deixou. Alguns deles se esqueceram de quem, com eles, repartiu o pão quando estavam necessitados, todos da família. Como se esquecem que estamos prontos novamente quando precisarem. Sei bem que tenho a consciência ativa da importância do partir do pão com os necessitados. E não estou falando do ritual eucarístico, não. Declaro aqui, em bom tom, a todos vocês que eu sou membro do corpo de Al-Shamashia e que jamais irei me opor às suas verdadeiras ordenanças. E assim sendo, ando no mesmo espírito de Al-Shamashia. E para aqueles que dizem que estamos em outro espírito, que não de Al-Shamashia, recomendo a leitura em Mateus. Mateus, capítulo 12, versículos 31 e 32. Há outros, porém, que estão apostando que nós, que não fazemos o rito da ceia e do suco, vamos ficar tudo para trás. Não sobe um, declaram. Isso me lembrou a Babilônia, da qual eu saí, onde imperava o cabresto pelo medo da consequência. Hoje, só me pergunto, quem é como Ial? Quem pode julgar como Ial? Quem pode lhe aconselhar ou ler seus pensamentos? Amados, agora que o meu entendimento está explícito aos irmãos, peço que não me envie mais material tentando me converter pela palavra humana. Eu já estou em Alcha e a Ial pertence à justiça. Não preciso me converter. Vocês que querem o meu bem, orem ao Eterno por mim e por minha esposa, que tem o mesmo entendimento que eu. Orem dizendo a ele, dando testemunho do meu desejo de adorá-lo em espírito e verdade. Finalizo dizendo a todos vocês que os meus contatos vão permanecer abertos a todos, bem como a minha casa, para recebê-los e vivermos em comunhão. Então agradeço a todos pela oração, pela paciência, por terem me ouvido até aqui. E desejo que ao nosso Pai os abençoe. Faço um último pedido, que os irmãos que têm entendimento diferente permaneçam ainda assim no amor que vem de Alcha. Fiquem todos na tranquilidade de Al Shamashia e que Al seja sempre louvado, assim seja.